Boa noite, meus queridos. Então vamos resolver aqui essa questão do livro do Zil, tudo bem? A 2.4 que está tratando sobre as equações exatas, tá bom? Então vamos lá. Quem é o meu n e quem é o meu m e quem é o meu n aqui nessa equação exata? Então, esse daqui é o meu m e esse daqui é o meu n. E o que a gente faz agora? A gente vai fazer assim, ou vou responder de vermelho. A gente vai tirar a derivada parcial, tá? Percebam, aqui eu tenho dx, eu vou derivar em relação a y. Tudo bem? Então eu vou ter a derivada parcial de quem? De todo esse meu termo aqui. 2x menos 1. Veja bem, aqui o meu x ele é tratado como uma constante. Logo, essa parte aqui vai dar zero. Essa daqui é constante, também vai dar zero. Então, a minha resposta será zero. Perfeito, eu fiz esse lado. Vamos fazer do outro lado. Nesse caso aqui, eu irei eu irei tirar a derivada parcial em relação a quem? Perceba que aqui é a y. Eu vou tirar a derivada parcial em relação a x. Tá? Então, essa primeira parte da minha equação diferencial, ah, eu sempre irei fazer a derivada em relação a outra variável. Então, eu vou ter del n del x, que vai ser igual a del x, de quem? De 3y mais o meu 7. Isso será igual. Percebam que aqui y é tratado como uma constante, vai dar zero, o 7 é constante, vai dar zero, então a minha resposta aqui será zero. Beleza, Felipe, deu zero os dois. E agora, o que acontece? Para minha equação diferencial ela ser exata, essa primeira parte que nós elaboramos aqui tem que dar o mesmo resultado. As minhas equações diferenciais têm que dar o mesmo resultado. Então, deu zero em relação a y e deu zero em relação a x. Então, ela é exata. Como é que eu vou escrever isso? Eu vou escrever isso dessa seguinte maneira. A derivada parcial de m em relação a x é igual a zero, que é igual à minha derivada parcial em relação a n, a minha derivada parcial de n em relação a y. Então, é exata. Se ela é exata, o que eu faço daqui para frente? Qual é o próximo passo? Bem, o próximo passo vai ser o seguinte. Eu vou anotar a minha derivada em relação a f. Que f é esse? Vai, bonitinho agora. A minha derivada de f em relação a x. Derivada parcial, tá? Em relação a x. Percebam, se eu estou trabalhando com x, aqui já está muito poluído. Deixa eu apagar isso daqui. Se eu estou trabalhando em relação a x, qual dos meus termos aqui depende de dx? Depende de x. Todo esse meu termo aqui, ó. Então, eu vou anotar de novo 2x menos 1. E aqui eu vou passar a integral dos dois lados, tá bom? Então, eu vou passar a integral aqui e a integral aqui. E isso vai ficar da seguinte maneira. A integral de uma derivada se anula, tudo bem? Então eu vou colocar f, eu vou colocar de x para especificar que eu estou calculando o meu x. A derivada de 2x é x ao quadrado, tudo bem? Menos o meu x. Lembre-se que eu estou trabalhando com uma integral indefinida, então eu vou colocar mais uma constante. Só que aqui nesse caso eu vou colocar que essa constante ela depende de y, tudo bem? Ela vai depender de um fator ali de y, que é justamente o que vai completar a,
a minha questão final, a minha equação final. Então, nós achamos aqui a nossa f de x, tá? Agora, vamos calcular a nossa... Deixa eu traçar aqui. A nossa outra parte, que é a del f dividido por del y. Qual daqui desses meus dois termos depende de dy? Depende de y. Justamente essa segunda parte aqui. Então, eu vou anotar 3y mais o meu 7. Do mesmo modo como que eu fiz com a do lado, eu vou passar a integral dos dois lados. Então, passando a integral, eu vou ficar com o seguinte resultado. Vou ficar com f de y igual... A integral de 3y é 3y ao quadrado sobre 2 mais 7y, mais aqui eu vou colocar, do mesmo modo como eu coloquei aqui, uma constante que dependa de x. E essa é a nossa f de y. Tudo bem? E agora, Felipe, o que é que eu faço? Agora, vou colocar de preto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a minha f de xy, ela vai ser igual. Vamos começar com y. Eu vou repetir essa minha f de y aqui, tudo bem? Que vai ser igual a 3y ao quadrado sobre 2, mais 7y, mais a minha constante, que depende de x, eu posso colocar esse daqui. Porque percebam, se eu estou trabalhando tudo com y aqui nesse termo, se eu tenho alguma função que depende de x, ela vai ser considerada uma constante. Porque a minha variável primordial aqui é o y. A mesma linha de raciocínio aqui, que foi justamente a parte da derivada. Tá? Nessa parte aqui, se eu derivar uma função que depende de x em relação a y, o x vai ser constante. Então, aqui no meu c de x, eu vou colocar o que eu achei na minha f de x. Tudo bem? Então, eu vou colocar x ao quadrado menos o x mais c de y. Mais a minha c de y. E eu vou igualar isso daqui a uma constante. Tá? Vamos colocar a constante 2. O que eu faço nessa situação? Como eu tenho uma constante aqui também, eu posso mandar essa constante para o outro lado, e uma constante menos outra constante é zero. Perdão, é zero. É uma constante também. Então, a minha resposta final vai ficar o seguinte. Essa parte aqui não irei reescrever. Irei reescrever apenas todo esse termo aqui. Então, como vai ficar a minha resposta final? Será 3y ao quadrado sobre 2 mais 7y mais x ao quadrado menos x igual a uma constante. Esse é o meu resultado. E essa é a minha resposta final. Mas, Felipe, se aqui não der uma equação exata, o que acontece? Eu não vou fazer essa parte das integrais. E essa parte final de somar igual a constante não será necessária. Tudo bem? Então, essa foi a questão número 1 do livro ZIL. E eu vou estar resolvendo outras questões dos mesmos exercícios. E a gente vai ter situações em que as equações elas não são exatas. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Falou!